Olá, boa noite. Iniciando mais uma live. Deixa eu chamar aqui meus convidados. Deixa eu ver a Paula, Rô. Vamos aqui. Oi, Adriana. Adriana que vai participar também, já está aqui com a gente. Olá, boa noite. Olá. Oi, meninas. Paula, tudo Tudo jóia? bem? Tô procurando aqui a Adriana, que ela já tá ali ao vivo. Vou enviar para ela o aviãozinho aqui. Adriana, acabei de te enviar o convite. Vamos ver se ela... Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo em ordem. Sim. Tá um pouco Hoje baixo, essa live mas vai estou ser ouvindo. muito legal. Tá baixo? Deixa eu ver se é o meu, peraí. Não sei se é o meu. O meu tá no máximo. Você tá me ouvindo? Só um minuto Bem? para pegar o fone. Tô ouvindo perfeitamente, tá excelente. Então, ótimo. Animada para a live de hoje, afinal a gente tem aqui uma aluna que emagreceu 54 quilos. Olá, Olá, acabou boa de noite, chegar. tudo bem? Tudo bem, Adri? Tudo ótimo. Vamos lá, a Paula foi pegar um fone. Ai, que fundo lindo da Paula. Olha que lindo, verde. Eu acho que é uma horta vertical que ela tem. Ai, que lindo. É a horta, Olá, Paula? Adriana. Olá. Você tem uma horta Bem? atrás aí de você? Paula. Ah, acho que ela não tá ouvindo. Ela tá se... Adriana, falei muito de você essa semana. Meus alunos estão na expectativa de te conhecer. Que bom. E porque é uma história que eu falei, nossa, uma inspiração para quem está chegando, os alunos estão entrando. A Márcia está aí, a nossa orientadora. Ricardo, boa noite, pessoal. Silvia, nós já estamos com 20 pessoas aqui, que delícia. E Adriana, nós fizemos a chamadinha 54 quilos. Como que ela emagreceu com a meta real? O que você fez? O método! Bom, E hoje ela vai contar pra gente todo o processo e inspirar, porque o nosso objetivo é mostrar que realmente é possível. Muitas vezes a gente subestima a nossa capacidade e tá aí a prova como sem remédio, sem bariátrica, sem as dietas da moda. Óbvio que se também você precisar, né? A gente fala que a meta real soma nos processos, mas também tem aquele público que não quer, né? Eu tenho muitos que vêm para a meta e falam: ah, quero emagrecer de uma forma comendo comida de verdade. E também é possível. Então, hoje essa live é sobre isso, mostrar como a gente realmente pode mudar os nossos hábitos, a nossa mentalidade e ter aí uma vida como a Adriana, tantos anos, magra, linda. E eu já vou me apresentar e depois eu passo para as meninas. Para quem não me conhece, estou aqui falando, apesar da gente estar nas últimas lives, eu, a Rô, a Ruth, a gente sempre presente, Paula. Então, meu nome é Débora, eu emagreci 15 quilos pelo método e já estou no meu peso 37 anos. Completei 37 anos. Só esse pouquinho aí de tempo. Pode ir aí, Rô, Paula. Então, eu também, o pessoal já me conhece bastante, né? Eu sou a Roseli Luz,
Também emagreci pelo método, já há mais de 30 anos, foram 30 quilos eliminados. E a gente sempre gosta de reforçar que a constância, né, do comportamento alimentar é o que sustenta tantos anos no peso, né? Então, a gente adquiriu aí uma linha de conduta que a gente mantém, né? Só que entra no automático e a gente nem percebe mais o que a gente faz para emagrecer. Então, estou muito feliz aqui que hoje a gente vai ter, fora, né, uma orientadora, uma pessoa que realmente vivenciou o método também, que todos nós orientadores vivenciamos, mas que ainda está ali assistindo a aula, sedimentando o processo, né? Então é muito, muito legal. Então sejam todos bem-vindos, né? Muito boa noite para todos. Eu vou me apresentar, eu sou a Paula, eu sou orientadora, eu estou em Jundiaí, estou há pouco tempo com a Adriana, mas a Adriana ainda frequenta as aulas, é uma pessoa assim que tem consciência, tanto a consciência mental como a física para manter o peso. E a gente faz esse trabalho ali em Jundiaí, eu faço também em São Paulo como orientadora. Eu emagreci 12 quilos, mas com hábitos saudáveis, com alimentação, exercício físico, mudança de estilo de vida, e é o que eu acredito. Por isso que a orientação me dá muito prazer em fazer e dar continuidade aí com todos os alunos. Acho que o que a gente tem hoje para falar com a Adriana vai ser muito bom, porque ela vai passar toda a experiência dela do processo de emagrecimento, a trajetória e como que ela está hoje, e como que ela se mantém, por que ela ainda vai nas aulas da Meta Real, o que que a aula da Meta Real traz para ela na vida dela. Então, a gente pode iniciar, né? Acho que agora a live. E antes da Adri se apresentar, só queria reforçar aqui para vocês, como a gente vai trazer um assunto que a gente vai falar bastante das dores e dos amores, né? Das dores do excesso de peso. A Adri ontem comentou algumas coisas da experiência dela conosco, assim, bastante significativas. A gente que também já vivenciou o excesso de peso, a gente se sente tocado porque vivemos situações parecidas, então são as dores. E ela vai falar também dos amores, né? Ou seja, de ter mudado o seu hábito, que isso trouxe de benefício. Eu queria convidar todos vocês a fazerem as perguntas, as suas curiosidades. A Adriana, ela é uma pessoa que está aqui com o objetivo realmente de incentivar as pessoas. Foi muito aberta, até a gente perguntou, né, tal coisa a gente pode comentar? Não, pode sim, que eu quero ajudar as pessoas. Então, vocês podem colocar aqui no chat, uma de nós três, a gente vai conciliando aqui, à medida que ela for explanando, falando do processo dela, a gente vai introduzindo as perguntas também. Dri, agora é sua vez, pode se apresentar. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar minha experiência, né? E como vocês falaram, inspirar e trazer outras pessoas também a encararem, né? Assim, essa jornada, porque é uma jornada, né? Bom, eu sou a Adriana, moro em Jundiaí, emagreci 54 quilos, como as meninas comentaram. Estou há 8 anos, né, no meu peso, que eu cheguei na minha meta, né? E gostaria de compartilhar com vocês as diferentes etapas que a gente passa, né? E eu acho legal começar por que eu decidi que eu precisava emagrecer. Acho que é um bom começo, né? Como foi a minha decisão? Eu cheguei a 114 quilos, acho que vocês acompanharam as fotos que Eu divulgaram, estou né? tentando ligar o celular aqui para mostrar de novo. Então, eu cheguei a 114 quilos e a gente que passou por esse processo sabe o que passa na cabeça de uma pessoa que está com excesso de peso, né? Não é porque ela quer, muitas vezes, ela não se sente capaz. E eu não me sentia capaz de sair dessa situação, né? Porque a gente acaba, ela é silenciosa, quando você olha, você já está bem acima do peso e chega uma hora que você chuta o balde. O primeiro, acho que a primeira coisa foi quando eu comecei a criar a consciência que eu comprei um espelho de corpo inteiro. Eu me vi pela primeira vez, porque eu não tinha espelho de corpo inteiro na minha casa, né? Até por medo, acho que de você se encarar e ver como você está, né? Então, eu acho que foi o primeiro choque para mim, foi quando eu parei só de olhar o espelhinho do banheiro, me maquiar e ir embora, que eu passei a me olhar mesmo e ver que aquilo estava já me prejudicando, né? Não era uma gordurinha, 2, 3 quilinhos, era algo que já estava me prejudicando. Eu não conseguia amarrar tênis,
eu não conseguia colocar calcinha, tudo era muito mais difícil, tudo eu tinha Rodrigo, que tentar. você está falando, foi o espelho, né? Mas durante esse percurso de engorda, porque 50, eu emagreci 30, né? Então eu engordei 30. Mas 54 quilos é quase o dobro do que você é hoje. Sim, No processo todo, você não percebeu? Foi quando você comprou o espelho. Assim, você mudou de você manequim pelo menos 5 vezes. Você percebe, né? Você sabe, porque você começa a usar roupas cada vez maiores, só que você não quer criar consciência e admitir, Você né? nega, né? Você nega. Então, você cria mecanismos, que a mente é maravilhosa, né? Você cria mecanismos para negar, né? Para não ter que lidar com aquilo. Na verdade, são mecanismos para não ter que lidar com aquilo, O porque você Adriana, se sente incapaz, né? o Adriana, conta o que que te levou a engordar? Você falou que foi com uma certa idade, né? Que você começou a Isso. engordar, teve alguns motivos que te levaram, É. né? Primeiro, eu tive um tratamento, né? Logo que eu terminei o tratamento, foi um tratamento longo, né? Ali de alguns medicamentos mais pesados que eu tomava, e aquilo me desregulou. Mas eu não acho que foi só isso, né? O estresse do dia a dia, mudanças, às vezes, de trabalho, foi mudança de casa. Então, assim, várias coisas do dia a dia que acabam como anestesiando você, né? Você fica anestesiada e não percebe que você não sabe como lidar aquilo e a sua forma de lidar é começando a comer, né? Então, o estresse do dia a dia, da vida pessoal, do trabalho, mudanças que acontecem às vezes muito bruscas, né? Esse tratamento que eu fiz de saúde foi um tratamento longo, tomei medicamentos mais fortes, né? E quando eu parei, realmente desregulou muito. Então, e aí você passa do 10, do 15, do 20, aí você chuta o balde. A verdade é isso, né? Você fala, não tem jeito mesmo, então vamos, não tem mais o que fazer, vou comer Acho mesmo. que depois de 15 quilos, a gente pensa assim, quilo a mais, um quilo a menos, não vai Vou fazer comer diferença. mesmo, não sei lidar, cansei. E vivia naquele círculo de dietas, né? Dietas e tudo mais. Então, não tinha algo que era consistente. Então, eu me frustrava quando eu tentava fazer alguma coisa. Não é que eu fiquei, né, todo esse tempo. Eu devo ter levado uns 3 anos para ganhar produzir, né? Porque é silencioso, é um quilinho hoje, um quilinho amanhã, quando fazer, né? E assim, eu tentei coisas durante aquele período, né? Nunca fui muito de medicamento, né? Para falar a verdade, nunca fui muito fã, mas tentei vários tipos de dietas. E aí eu me frustrava porque eu não conseguia sustentar aquilo na minha vida, E né? muitas vezes até, né, Adriana, pelo que a gente observa no padrão da busca, muitas vezes acaba buscando aquele caminho mais restritivo, E aonde não promove uma mudança de hábitos, e a hora que é a hora que acaba tendo um comportamento, um comer mais transtornado. Então, é aonde muitas vezes você elimina 10 e a hora que você para, você tem o reganho de isso, 15. Então vai virando uma bola de neve e a gente começa a acreditar que o problema é a gente. Eu que não consigo, comigo não funciona. E esse gatilho, que é esse pensamento que você traz, já tô acima mesmo do peso, um pouco a mais, um pouco a menos. Essa semana a gente está falando sobre critérios e um dos critérios é pensar, eu não me controlo, não consigo me controlar, então como sem controle? Então isso exato, acaba fazendo com que realmente a gente se afunde mais. exato. Então vai virando uma bola de neve. Vai O, virando uma bola de o neve e você vai Adriana, pro controle, né? me fala, você tinha gatilhos para comer, como a Débora comentou. Hoje você continua com esses gatilhos. O que que você faz hoje que mudou a sua consciência e seu modo o seu comportamento? O que mudou? Hoje, eu acho que hoje eu já sei em que momento que eu posso perder o meu controle. Então eu já tento evitar chegar nele, né? Uhum, sim. Sei lá, vou comer um chocolate, vou comer alguma coisa. Eu tento evitar chegar no ponto de até lá, eu pego, bebo um copo d'água, eu faço alguma outra coisa. Então, assim, eu fui criando meus mecanismos e não tem uma fórmula secreta, infelizmente, adoraria que tivesse, mas você tem que se conhecer.
Você tem que se observar e ter consciência. O que que te faz chegar naquele momento de compulsão? O que que te faz chegar naquele momento que você come sem parar, né? Eu tinha alguns gatilhos à noite, porque eu associava a comida com a televisão, sentava no sofá e comia, Sim. né? E outra coisa, eu não me planejava, eu nunca me planejava. Eu chegava, comia o que tinha, sei lá, nuggets, fritava um hambúrguer. Então, assim, eu não tinha essa consciência de se planejar, o que que eu vou comer, fazer uma compra, ter as coisas fáceis, já tudo picado, tudo lavado, porque isso facilita a sua vida, né? Você torna fácil aquilo que é o bom e dificulta o que é o ruim. Então, esses são mecanismos que eu acabei criando. Não adianta evitar, né? A gente sabe que você tem que experimentar, você tem que comer as coisas, não é, nunca mais eu vou comer isso. Não funciona, já falo que não dá certo. E até no nosso bate-papo, a Paula até colocou essa pergunta é interessante, porque a Adriana colocou para gente que ela está fazendo uma pós. E quando ela chega para fazer essa pós, tem lá os As gatilhos, tentações que da são as coisas cantina. tem a cantina, tem lá o seu Sim. tem o hambúrguer, tem o cheiro, tem o sorvete que você falou do Bátio. Na porta tem uma máquina de sorvete lá. Então, às vezes as pessoas ficam pensando, a gente que já emagreceu, não só, até é muito legal quando a gente tem o aluno vindo, trazendo toda essa vivência, porque parece assim, o que a Débora faz? O que a Roseli faz? O que a Paula faz? Parece que a gente faz assim uma mágica pra gente. E não é, a gente também vive todas essas situações, só que é o que você falou. A gente vai desenvolvendo habilidades para poder lidar com todas essas tentações. E óbvio que em alguma outra situação você pode comer, você pode beber, mas não define uma rotina, não é? Você tem a consciência e você retoma, e você volta. Então é isso que acaba fazendo com que a gente realmente consegue manter o peso, né? Exatamente, é A tomar a gente, rota. É porque eu comi muito hoje, amanhã, já comi ontem, hoje eu vou comer também. É aí que começa, né? Adriana, É a vida como ela é. a gente fala muito nas aulas da mudança do estilo de vida, né? Que não é só alimentação, a gente precisa de exercício físico, precisa do sono reparador, do gerenciamento do estresse, da hidratação. O que que você fez na sua vida e que te transformou ao longo desses anos e que te mantém aí sustentável, né, o emagrecimento? Conta pra gente. Realmente teve uma mudança de estilo de vida, né? A primeira é o que eu comia. A primeira foi o que eu comia, né? Que eu fui no Meta, assim, eu aprendi muito o que é eu não sabia o que é uma proteína, o que é um carboidrato, isso nem passava na minha cabeça, gente, fala bem a verdade. Um regulador, né? Então eu fui aprendendo o que que é um prato que é um prato saudável, que alimenta e que vai te sustentar, que vai ser o suficiente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender o que comer, né? A segunda coisa foi introduzir atividade física, né? Eu faço personal aí há bastante tempo, mas assim, o que eu gostaria de falar? Busque fazer aquilo que você gosta, né? Lá. O que você sustenta, né, Adriana? O que você É sustenta e meu você personal que consegue. tá falando. Que legal, Falou que entrar. que bom. Estou com o Bruno há muitos anos. Virou um amigo, né? Um grande amigo. Mas eu acho que isso faz muita diferença. Você mudar o que comer foi a primeira mudança para mim, tá? Aprender sobre alimentação, o que é uma alimentação saudável. A segunda foi introduzir atividade física. Mas não é sair fazendo o que está na moda, o que todo mundo faz, jogar beach tênis, porque todo mundo joga. Você tem que fazer aquilo que te dá prazer. Corrida. Você vai correr porque tá todo mundo numa equipe de corrida, aí você se mata, odeia fazer aquilo. Não faz o que você odeia, faz o que você gosta. Torna aquilo um prazer, porque aquilo vai fazer parte da sua vida, né? Eu gosto de fazer musculação, o pessoal vê eu todo dia, estou na academia, mas eu faço com gosto, com prazer. Lá eu tenho meus amigos, eu converso. Então, assim, é um momento também de socialização para mim, não é só um momento de atividade física, uma coisa, né, pesada. Então, o meu hábito de vida, e eu procuro colocar isso logo no começo do dia, a primeira coisa. Já faz isso, né? Se isso é importante para você, já coloca aí no primeiro
item do seu dia, né? Claro que cada um tem uma agenda, nem sempre vai conseguir, mas procure encaixar, nem que você vá 2 vezes, mas encaixa aquilo que dá na sua agenda para você, né? E o que você gosta de fazer. Eu gosto de dançar, vai dançar, não fica se preocupando, vou perder 300 calorias, 20 calorias, não importa, se movimenta. Né? É o hábito, a incorporar o hábito na sua vida. O corpo vai te pedir mais sozinho. A gente sabe que ele vai gostando e ele mesmo vai pedindo. Né? Então, acho que essas foram as duas coisas: essa mudança de hábito de aprender a comer e introduzir atividade física. Né? O conhecimento ele é muito importante no emagrecimento. E Mas a a gente gente fica sabe. preso a uma fórmula, entendeu? Odri, eu queria que eu acabei te cortando e a gente tem tanto assunto e enveredou para outro caminho, né? Eu havia perguntado para você se no processo de engorda você não percebeu, porque você estava contando que o gatilho para você tomar uma iniciativa de emagrecimento foi o espelho. E você contou para a gente também um episódio do dia a dia, que aquilo também me pegou, que falou, cara, eu também passava por isso. Que era até mesmo na hora de você trocar de roupa, né? Sim, Então, colocar uma calça, colocar uma calcinha. Exato, era custoso, né? e foi isso que você contou, né? Que eu falei, nossa, a gente pode comentar isso, porque acho que tem tantas mulheres aqui, e essa coisa, como o excesso de peso e a obesidade vai limitando até as coisas mais simples. Isso serve para os homens também, né? Porque eu acho que é muito fácil a Exato. gente fazer essa cena, e quem já passou pela experiência viver isso, vivenciou isso, né? De para pôr uma calcinha tem que sentar porque não consegue ter equilíbrio, mobilidade, flexibilidade do corpo para poder se vestir, para poder, quanto mais fazer outros tipos de atividade. Eu até comentei essa semana que uma das coisas, que um dos benefícios que eu tive de emagrecer, eu fui me formei em odontologia, exerci a profissão por alguns anos e dependendo do campo visual que eu tinha que fazer, o excesso de peso, o volume da barriga, o volume do peito roçava no paciente, então era extremamente desagradável. Então eu tinha que atender em pé, então eu ficava muito mais cansada. Então a gente não percebe às vezes o preço tão alto que a gente paga pelo excesso de peso, mas a gente não quer pagar o preço de ter a disciplina, o planejamento, a organização, respeitar, né, o que comer, como você falou, inclusive o que foi mais difícil para você no método e você pagou o preço e você fez. Eu acho que a primeira coisa mais difícil foi comer de cada 4 a 5 horas. Hum. Porque eu era aquela pessoa que achava que para acelerar o metabolismo eu tinha que comer a cada 3 horas, mas comia tudo errado, né? E a gente aprende no método que o organismo tem o seu tempo de digestão, né? E você tem que respeitar aquelas 5 a 6 horas, né, de digestão. Então, para mim foi, acho que, o primeiro desafio, porque qualquer tempinho ocioso eu associava a comida. Então, eu tive que desassociar aquele tempo ocioso e associar com outra coisa. Aí eu tomava um cafezinho, né? Eu fui associando descobrindo que existem outras coisas na vida além da comida. A verdade é essa, tá? Foi a primeira, né? Fui ler um livro, fui ver uma série, sabe? Assim, fui trocando, desassociando essa coisa de você a cada 3 horas ter que comer e tudo mais, com o objetivo de acelerar o seu. E, claro, quando eu comia, eu não comia nada certo. Eu tomava um sorvete, eu comia uma barrinha de cereal, né? Que não é o momento, o seu corpo não Acelerava o metabolismo para acumular o excesso. para acumular. Então, esse foi a primeira coisa assim mais difícil. E assim, conversando com as pessoas no Meta, a gente vê, né, ali, a gente acaba fazendo amigos, conversa bastante, a gente vê que é natural, que é o primeiro impacto, né? Porque a gente se ocupa com a comida, né? Em vez de se ocupar tentando resolver o problema ou tentando focar naquilo que você precisa fazer, você vai lá para a comida. Então, acho que esse foi o primeiro. E, e eu acho que a segunda dificuldade foi a mastigação, né? E ela é muito fácil de perder, tá? Se você não toma cuidado, você perde rápido. Que é você realmente sentir o sabor do alimento, mastigar. E é impressionante, se você realmente mastiga, né, de uma forma adequada, 15 a 20 minutos, como a gente. 15 a 20 mastiga 15 a 20 vezes, né? Como a gente aprende no método, realmente parece que dá uma trava no seu estômago. Né? Não é brincadeira, é verdade.
Porque você dá o tempo do seu cérebro entender que você comeu e que você está satisfeita, você volta a sentir saciedade, né? Que é o que o obeso perde. Ele não sente mais fome e saciedade, tudo é comida, né? Ô, Adriana, e você até foi interessante que a Adriana ela falou assim: ai, será que eu posso falar isso? Mas é o que eu sinto. Então eu vou falar. A Tá Adriana bom. falou assim: é o nosso Ozempic, é o nosso Monjaro. E que no fundo, é mesmo, porque essa nova medicação que está chegando, ela atua nos centros de fome e saciedade. Então, a gente tem todos esses hormônios que são produzidos naturalmente, mas que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo e a gente vai se distanciando dos sinais verdadeiros. Então, a meta, isso que é muito legal no método, independente de qualquer coisa, a nossa essência é muito trazer essa consciência da fome, da sede, do sono, ouvir o corpo e respeitar o corpo. E muitas vezes a gente acaba não respeitando até pela falta da consciência. E é justamente como a Adriana trouxe, que eu acho que isso é muito rico, essa questão de saber comer. Isso no método a gente aprende, e isso foi muito precioso no meu processo também, porque eu fiz a meta real, eu era adolescente e eu queria comer só aquilo que eu gostava, eu não comia fruta, verdura, legumes. E aos pouquinhos eu fui tomando essa consciência, até porque a minha orientadora na época era bem brava, e ela. Então, quando eu falava, eu não gosto de tal. Eu não gosto, ela falava, vem de ficar assim, você gosta? Então era tipo, não tem muita opção. E eu fui aprendendo a comer. E eu falo, nossa, gratidão, porque hoje com a idade que eu tenho e com a qualidade de alimentação, é tão bacana quando você entende que o seu corpo precisa tantas frutas, tanto de proteína, tanto de carboidrato. Não é nenhuma questão de estar acima do peso. Eu até hoje eu usei na aula, falei para os meus alunos, às vezes, o magro, o magro, se ele também não respeitar a máquina, o corpo, o sono, a hidratação, a alimentação, o equilíbrio, ele também vai adoecer, porque a gente tem uma máquina que a gente precisa respeitar a forma como ela funciona. E a meta faz isso de uma maneira tão leve, porque assim, é aos poucos e a gente respeita o tempo de cada aluno, sabe? Isso que é muito bacana. Você levou um tempo, acho que você colocou 2 anos para emagrecer, então, e tudo bem, não tem, às vezes tem gente que fica assim, ai meu Deus, e se eu não emagrecer, e se eu não, tem um aluno que está 15 dias no método, ai Débora, eu como depressa, eu falo, respira, você vai levar 6 meses, 1 ano, e olha lá para comer devagar, então, isso é muito bacana, passar isso para quem está assistindo, porque também existe uma ansiedade, eu percebo isso, de querer emagrecer, de querer internalizar, de querer que tudo aconteça num tempo que não vai ser possível. A Adriana teve um tempo rico aí, são 2, ela vivenciou 2 anos, né? Que você citou. Foram 2 anos para emagrecer. E tá no método há mais de 10, ou seja, a gente até pensou que eram 8 e ela já tá nesse processo há mais de 10 anos, 16 anos que você falou pra gente. Então, assim, e entendendo que é uma doença que a gente realmente precisa estar sempre, como diz a Ruth, orar e vigiar. Que a gente tem que estar sempre de olho, né? E cuidando e entendendo que a gente pode ter recaídas e é isso. Porque Adriana, a zona de conforto, né? É para onde você cai, é onde você sabe ir mais rápido. Então, se você não toma cuidado... Aí eu Nossa, olha... O Adriana, deixa eu te falar, você comentou com a gente também na nossa conversa que você não teve um período assim, linear, que a gente fala que no emagrecimento não é certinho, não vai emagrecendo todo mês a mesma quantidade, né, o mesmo volume de peso. Você falou que teve uma questão lá, quando você atingiu 20 quilos, que te impactou. E conta o que você fez para sair desse platô, que a gente fala que quando você não consegue nem para frente nem para trás, você não consegue nem você não aumenta, mas também não reduz. O que você fez? Conta pra gente.
Na época, né, eu comecei, como todo mundo, você vai empolgada, aí você faz o método Uhum, certo e tudo mais, né? Mas a gente não é, as pessoas não, a gente não é linear, a gente passa por altos e baixos, por problemas, às vezes vem alguma situação que você não sabe como lidar, né? Então, o que que acontece? Tiveram situações, sim, que eu não sabia como lidar e eu ficava no empate, né? Então, eu não passava um mês, 2 meses, assim, eu não engordava, mas não saía daquilo e eu sabia que eu ainda tinha, né, alguns quilos para chegar na minha meta. Então, veio a frustração, sim. Você acha que você fala, poxa, será que eu perdi tudo? Será que eu não vou conseguir? Passa um monte de coisa, né? E aí você tem que fazer uma reflexão e entender aonde que você tem que ajustar, né? Ah, é na quantidade? Eu tô comendo muito rápido? Eu voltei a comer nos intervalos? Algum ajuste tem, né? O diário, né? Porque a gente tem o diário também para anotar. Ele me ajudou muito, porque aí eu olhava aquilo e falava, olha aqui, eu fiz isso, uhum, isso, isso. Por isso que não tá dando certo. Porque tem coisa que a gente propositalmente não grava. A gente belisca um negocinho aqui e se apaga da mente, né? A mente é sim. safada, ela te apaga. Então, assim, às vezes você está preparando, você come, e aquilo você não registra, né? E então é isso. Eu acho que você tem que fazer uma reflexão de qual é o único ajuste que eu posso fazer. Não querer, sabe, tipo, jogar tudo pro alto, eu não vou conseguir. Buscar qual que é o ajuste que eu posso fazer que vai me levar mais perto do meu caminho, E né? você falou muito em persistência, né? O quanto Persistência, persistência tá? e comprometimento, né? Na aula dessa semana a gente falou muito disso, do comprometimento, não só do envolvimento que a gente tem que ter no processo, mas você se comprometeu, você reforçou isso, né? O quanto você fez isso Exato. durante o processo. Então você retoma, você tá e retoma toda vez. Você fez alguma coisa errada, poxa, porque a gente que já tá, a gente bate o olho e sabe Volta que para a fez errado. rota. Volta para a É, rota. volta. Não, É, não chuta o balde, né? Não chuta o balde. Agora, legal. em cima disso, a Adriana também colocou um ponto que eu acho fundamental e que é muito comum e acontece, eu percebo que acontece assim, constantemente com o nosso público, que é a dificuldade de lidar com as frustrações. Então, enquanto a gente inicia o Sim. processo e a gente tá lá, 5 quilos no primeiro mês, enquanto a gente está conseguindo respeitar o impulso, tá motivado, tá tudo indo muito bem, porque eu falo que são fases. E então tem momentos que a gente tem mais autodomínio mesmo Uhum, e consegue, tá dormindo melhor, tá uhum. treinando, tá conseguindo. Muitas vezes até a vida social tá cooperando, tá contribuindo, então flui. Aí no primeiro acidente de percurso, na primeira dificuldade, é onde muitas vezes a gente não consegue dar, e aí qual que é a forma de reagir? Querer desistir, desanimar, faltar às aulas, muitas vezes não estar presente ali no grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp que é essencial, fundamental, ou mesmo em contato com o orientador. Então, a Adriana colocou, e eu relutava, mas eu estava lá, na aula, assistindo, encarando, respirando fundo, persistindo, foi até esse ponto que a Paula trouxe da persistência. E realmente é onde entra a resiliência. Se a gente realmente não tem essa habilidade, é a hora que a gente acha que o caminho sempre mais fácil é dar um tempo. É, Que o aluno geralmente ele fala pra gente, pro orientador: olha, agora eu tô com meu TCC, agora eu tô com meu filho pequeno, porque agora minha mãe fez uma cirurgia. Sempre aparece alguma coisa muito nobre, importante, que acaba sendo um desvio. É uma maneira da gente desviar nossa atenção daquilo Uhum. que tá desconfortante e é o momento que é onde a gente precisa ter mais foco, Dé, mais determinação e a gente acaba às vezes parando e aí, né, eu tem o quero pegar reganho. o gancho aqui, e a mente mente, né? E aí, quando a pessoa está encontrando essas razões todas que a Débora está justificando, ela faz uma promessa, mas eu volto, né? Só vou dar um tempo, mas eu volto, só vou esperar passar isso e isso e eu volto. E quando vai ver,
um ano passa, 2 anos passa, e aquilo que era 5 quilos virou 10, que virou 15, que chegou em 50. Então, assim, se você não vivenciar o processo com constância, você não vai ter outro resultado. Né? E até tem uma frase que eu sempre repito para os meus alunos: é muito fácil falar que está tudo bem quando está tudo bem. Ah, Sim, O sim. desafio é exatamente quando as coisas não estão bem, a gente se manter no caminho e contar com apoio, né? Eu acho que isso e veio uma frase assim, né, que eu sempre pensava quando, assim, você falando agora, ela me veio, que para você engordar é solidário, engordar é solidário, você tá sempre com muitas pessoas, sempre. Agora, o emagrecer é solitário, é você com você mesmo, é você enfrentando suas frustrações, seus desafios, né? Os problemas não vão embora, a gente tem a sensação de que vai emagrecer, vai resolver a vida, né? Claro, você tem uma autoestima melhor, você se sente melhor, com certeza as coisas fluem mais. Porém, os problemas vão continuar acontecendo, sua vida vai continuar acontecendo, as frustrações do dia a dia vão continuar. Então, eu acho que aí se fortalecendo, na verdade, você se fortalece para ir aprendendo a lidar com essas situações e não ver só a comida como uma solução, né? Então, e é solitário mesmo, é você com você mesmo. Ninguém vai vir aqui e também ninguém força a comida na sua boca. Se você tá comendo, é você mesmo, né? Então, eu acho que ter essa consciência de que você não vai ter ninguém ali do seu lado, né? Na hora de emagrecer, eu falo, né, que Isso. na hora do processo do emagrecimento, a gente não tem a motivação. Raramente as pessoas motivam. Ai, parabéns, tá fazendo atividade, tá emagrecendo. Às vezes até criticam. E na hora da oferta da comida é interessante que muitas vezes existe a crítica por você estar fora do seu peso quando você começa a praticar o autocuidado, as pessoas começam a ofertar e encher as paciências. Eu falo, nossa, ao invés das pessoas apoiarem, não, elas ficam motivando a gente. Ai, só hoje, come um pedacinho, ai, não vai na aula, vamos dar uma volta no shopping, vamos tomar uma cervejinha, vamos comer uma coisinha. Então, essa frase faz muito sentido. E uma coisa que a Adriana colocou para a gente na caminhada, que me chamou muito a atenção quando que ela participou, nossa, fez muito sentido até com tudo aquilo que a gente vive desde tantos anos no método, que quando ela falou que ela estava há tanto tempo na meta e nunca tinha parado, porque a gente pensou, ela emagreceu, foi, voltou. Não, ela falou, não, eu já tô. Eu sou uma aluna que eu iniciei, emagreci e tô lá. E a Paula ainda validou, e a Paula falou, não, e ela vai, ela assiste, ela tem um Contribui, caderninho, contribui. Eu tenho uns 10 cadernos do Meta já. Um pacote de boletim. olha só. É que mudam, né, a abordagem da aula, né, Débora? Muda a abordagem, atualiza. Cada palestra é uma coisa. Se você está numa fase diferente, tem coisa que te Da chama vida, atenção. né? E na primeira vez que você viu, não te chamava atenção, porque você não tá, aquilo não era uma questão para você, né? E o mundo mudou, né, Adriana? Você até falou que antigamente não tinha nem iFood, hoje tem, não é? Exato, Hoje tem, exato. hoje em dia tem uma abundância, né, de oferta. A gente tem que lidar com outros problemas, né? Que a gente não tinha, né, no passado. A verdade é essa. Exato. E essa palavrinha que ela usou, fases, na hora que ela falou que é cíclico, tem fases, eu falei, poxa, porque é muito isso. Nós fizemos até uma live, agora eu não lembro quais, se foram todos os orientadores, não lembro, que a gente falou sobre fases. Mulheres de fases, Mulheres de fases, não foi? E aí eu fiquei, quando ela falou isso, porque assim, eu vivi a meta real na minha adolescência, depois casei, tive filhos, e agora eu tô no climatério, né? Tô naquela melhor fase. E realmente, como a gente tem que adequando os critérios, que é bem o tema dessa semana, por isso que é tão legal, e o método, como ele vai sendo. A gente evolui e a gente vai praticando. Então, eu já sei tudo, já sei essa aula. Olha, por isso. Sabe uma coisa que eu falo para os meus alunos, né? Você sabe, mas não pratica, é como se você não soubesse. Informação e conhecimento. Exatamente. E talvez o que falte é humildade, porque às vezes a gente não tem a humildade
para admitir que a gente talvez Precisa nunca fez. Exato. Né? Você vai, você ouve, mas você praticou, como você trouxe o diário alimentar, o autoacompanhamento. Será que todos os alunos? Não, o aluno, eu não preciso disso. Então, mas está acima do peso, quando você faz o autoacompanhamento, que você começa a avaliar, sabe, se eu estou tendo presença na hora da refeição, se eu estou realmente comendo mais devagar, se eu tô tomando meu café da manhã, que é uma refeição tão importante, que às vezes o impulso que a gente tem, vespertino e noturno, que atrapalha tanto o processo de emagrecimento, as pessoas têm uma ansiedade para comer à tarde, à noite, eu faço direitinho o café da manhã, não sei o que acontece à tarde, à noite. Então, às vezes, a falta mesmo, você faz um dia o café da manhã, mas o resto da semana você não faz. E aquele autoacompanhamento, ele faz você pensar e refletir, e prestar atenção. Então, é muito isso. Tem a informação, mas não tem a prática, não tem o conhecimento. E depois, meu metabolismo não funciona, não estou conseguindo emagrecer. Então, as aulas vão trazendo essa consciência e essa vivência. Ô, Débora, e o diferencial da Meta Real é o grupo, né? É o grupo do WhatsApp, que as pessoas postam os seus pratos balanceados, é a troca na aula presencial, que tá todo mundo ali, às vezes cita exemplo, tira a dúvida, compartilha, a aula online que a gente tem, né? E fica gravada, as pessoas podem assistir ao vivo também. Então, assim, é muito gostoso, porque você, na verdade, você está convivendo com pessoas que estão no mesmo, né? No mesmo processo, na verdade, com o mesmo objetivo. Então, isso é relatado pelos alunos, é o que traz o aluno para o presencial. Jundiaí hoje vem trazendo mais pessoas. Por quê? Porque sempre traz alguém que já viu, que já vivenciou, fala, vem comigo, vamos assistir uma aula. Isso vai complementando, então é muito bom. Eu acho que é isso que traz também, né, Adriana, o diferencial. Porque você fala, poxa, eu tenho outras dietas, mas o que diferencia? Exato, e a gente tem os mecanismos, né? Que nem você falou, quando eu comecei não tinha aula online, não tinha nada disso, né? Então, assim. Tem material, né? O e-book. Material, e-book, tudo virtual, você tem no seu celular e tal. Era tudo no papel mesmo, né? Aplicativo, né? Você pode falar aí. Eu prefiro a presencial porque eu acho que o contato, a conversa, né, com o pessoal lá na aula, isso para mim é importante. Mas tem pessoas que preferem fazer virtual pela comodidade de fazer dentro da sua casa, sem ter que se deslocar. Então, assim, mecanismos, a facilidade hoje está muito grande. A gente tem que aproveitar dessa facilidade, né? Ô, Adriane, você até colocou uma coisa também que eu acho que é bem importante, que dieta, gente, tem na internet, né? Você vai lá no ChatGPT e você tem, e ele monta para você. Só que o que é rico? Esse conteúdo, a Ruth Ferreira colocou uma terapia de peso, exatamente. A gente até fala, né? Aliás, eu tô com a caneca, chegaram novas canecas, porque chega e acaba, tá, gente? Meta Real não é terapia, mas é terapêutico. E eu peguei uma caneca que tem tudo a ver com a Adriana. Olha só, constância e disciplina são meus amigos. Verdade. Porque o que ela viveu e vive, e o que ela pratica é muito isso. Então, dieta, agora, o que a gente entrega, porque eu falo, poxa, olha, o trabalho que a gente desenvolve dentro, o estudo que a gente tem, o aprofundamento, não tem preço. Só que é uma pena a pessoa que muitas vezes ela quer sair dessa condição, mas ela não se ajuda a se ajudar. A gente fala... você quer que eu te ajude? Mas você precisa querer se ajudar também, porque não tem como, né? E as aulas online que você... até essa coisa do compartilhamento, o que eu tenho percebido nos grupos online, que os alunos estão ficando amigos no ao vivo. Então, o gravado não, porque o gravado já foi. Mas no ao vivo, como a gente tem aulas também... eles estão fazendo uma turma, então termina a aula, muitas vezes tem uma troca ali de bate-papo, de experiências e acrescenta demais, porque eu acho que hoje a gente está muito carente disso. Eu acho que as pessoas estão muito, cada um no seu mundo virtual e não tem esse olho no olho então esse encontro, mesmo online, ao vivo, encontro presencial, os alunos falam, nossa, que delícia, mesmo grupo do WhatsApp
faz toda a diferença. A gente precisa disso hoje. É porque você compartilha as dificuldades, você vê que não é só você que tem, né? Você é normal, o que você passa não é coisa de outro mundo, que outras pessoas também passam. Às vezes você aprende como uma outra pessoa está lidando com aquilo, né? Eu acho que isso Adriana, ajuda muito, assim, você tá se ajudando, né? Porque senão eu acho que você demora mais, né? Então aproveitar de compartilhar o conhecimento, a experiência te faz refletir também. Nossa, olha o que essa pessoa está fazendo. Acho que é legal, vou começar a fazer. Às vezes isso nem passou na sua, né? Na sua mente. Adriana, quando a gente está na aula, a gente fala que o Meta Real não muda só a questão da alimentação, muda várias áreas da nossa vida, por isso que muda o estilo de vida. E você comentou um fato da sua vida que começou a mudar após você conseguir controlar, vamos dizer, a compulsão alimentar. Você modificou para uma outra compulsão. O que aconteceu Ah, e como que você controlou? a mente é brilhante, né? Então, assim, Isso. isso Conta. pode acontecer sim, né? Porque você troca um vício, né? Um hábito ruim por outro hábito ruim. Tem que estar muito atento, né? Então você para de comer, mas você começa a gastar, né? Agora eu tô magra, agora eu vou começar a comprar roupa. Só que aí você esquece, né? Que você tem um budget no mês, né? E aí você começa a gastar, porque você troca um pelo outro. Você tem que Bom. trocar um hábito por outro saudável, né? E tomar esse cuidado de não ir para um outro caminho e entrar em um outro hábito que também não é bom, né? Que vai te levar a alguma coisa que não é bom. Isso acontece sim, aconteceu comigo, né? Você começa a ter a percepção, volta para a rota, né? Você se empolga bastante, mas tem que estar observando, porque isso é comum de acontecer, né? E a Você gente trocar tem uma. temas até que a gente salienta para isso também, né? Que a É, gente alerta para Sim. olha, esse teve uma. autocontrole. Tem uma das palestras que é tralha, né? Que você se Sim. livra das tralhas. Eu dei 9 malas de roupa. 9. Nossa! Pergunta pra minha mãe. Não sei se a minha mãe entrou. Ela acho que ela entrou. 9 malas de roupa. Tinha roupa que tava na etiqueta, porque eu tinha do 36 ao 54. Né? Então eu tinha todos os tipos de manequins, porque, não, um dia eu vou emagrecer, vou usar essa, um dia não sei o que. Então, assim, e tinha roupa que eu comecei a abrir e falei assim, gente, né? Eu nem lembrava que eu tinha comprado essa roupa com a etiqueta. Então, assim, para você. Vou Eu acho que mostrar é de legal novo. Para falar. quem não viu, a Adriana, olha isso. É Ela legal falar porque a gente começa a achar que só o fato de você comprar um monte de coisa você resolveu o problema, né? Não é assim. Eu acho que isso é importante. Hoje, eu procuro ter. O meu armário é relativamente pequeno. E se eu compro um, eu dou o outro. Porque você faz isso na vida também. Você carrega coisas e bagagem, às vezes sentimentos, essas coisas que não te interessam, não cabe mais, né? Então, a roupa, né, essa história de você ter muita coisa, na verdade é só um reflexo de como está dentro de você. Eu acredito muito nisso, né? Você acaba replicando o que está dentro de você. Esses excessos externos, cada pessoa tem o seu, né? Às vezes tem que lidar com algo diferente. Mas você acaba se perdendo também, né? Se você não tomar cuidado. E aí eu aprendi, isso é necessário, eu preciso ter isso, né? E o alimento é igual. Eu acho que você É. associa. Eu preciso disso agora, né? É necessário? Para que eu preciso ir por esse caminho? Né? Então, eu acho que vale a reflexão de pensar, parar e ver se aquilo cabe na sua vida. Porque você começa a ver que certas coisas não cabem mais na sua vida, conforme você começa a emagrecer, né? E já falando mais do processo já chegando perto já da sua meta, né? Você já tem certas coisas que viram parte do seu dia a dia, você não é Sim. uma questão mais, mas é a prática, você pratica. Você não vai fazer a primeira vez certo. Mastigar, para mim, que nem eu falei, eu levei um tempo para aprender que eu tenho, né, que tomar cuidado, que mastigar com calma e tudo mais que a gente aprende. Não foi no primeiro dia. Todo dia eu lembrava, tinha aquela plaquinha, às vezes eu colocava, tem que lembrar que eu tenho que mastigar, porque senão você devora a comida. Botar o relógio, né, para medir o tempo. Pôr o relógio para. Então é treino, tem muito treino também. Observa um magro. Fica um dia do lado de um magro, né? Aprende como. Observa o que ele faz. É a melhor forma de aprender. Vê que ele não vai. Você pode falar, não sei o quê. Não, vou perder minha fome. Dá até raiva, né?
Mas não é por falar isso, ela vai estragar meu almoço. Ele não vai querer ficar comendo no meio, né? Então, mas é tudo treino, né? Eu acho que tem muito também de persistir, de insistir no treino, de ter uma nova coisa. Agora, você olha para trás, quando eu cheguei, peguei meu certificado de magra, né? Até tenho foto também do dia que eu peguei, que eu cheguei na minha meta, que era o meu objetivo, emagreci meus 54 quilos. Eu olhei para trás, eu pensei assim, valeu a pena cada não que eu falei. Eu falei não para o mundo e sim para mim, né? Então, eu garanto que você vai olhar para trás e vai falar, que bom que eu disse sim para mim e não para as coisas que não cabiam mais na minha vida, né? Nossa, Você muito, falou, muito legal isso. você falou Muito muito na bom. autonomia, né, Adriana? Na autonomia e no Autonomia. prazer. E no prazer. Você Essa falou palavra isso. acho que é uma palavra muito importante, porque Autonomia, liberdade, né? o que que eu mais aprendi com o método? É ter autonomia. Eu bato o olho num prato, eu sei se eu tô comendo a mais, eu sei quando eu não respeitei os horários, eu sei. Então, assim, você cria autonomia, não importa onde você tá, você vai achar o Uhum. seu mecanismo, né, de, de estar ali. Não é um sacrifício, sabe? Não é um sacrifício. Você fala, eu não faço isso porque eu não quero, porque isso não é para mim. E se você sai da Não, rota, você sabe voltar, né? É, Porque você e aprendeu a não faz voltar. mais sentido, né? É muito É. isso, não faz mais sentido. E pegando toda esse contexto, essa questão do aos poucos, porque também para chegar até aí tem toda uma é, evolução e muitas vezes a gente não tem é, é aquela coisa do perfeito, então não quer errar. Então a dificuldade, muitas vezes, as limitações que vão surgindo ao longo do processo, no intervalo digestivo, na mastigação, numa questão social onde você tem que falar um não, e tudo isso exige. E muitas vezes a gente tem toda essa dificuldade e realmente não é algo fácil de ter que encarar, mas muito legal você estar trazendo isso, porque é exatamente essa, eu acho que a maior dificuldade das pessoas em viver as dores em função do que você vai ganhar depois. Então, é um dia de cada vez. Então, é respirar, se permitir e recalcular todas as vezes que forem necessárias. E às vezes a gente não tem toda essa inteligência emocional. Por isso que as aulas são importantes, porque as aulas elas vão dar estratégia, é, suporte, né? Muito muito legal. bom. Muito Uhum. bom, Adriana. Muito Que bem. linda. Um senhor exemplo. Bom, a gente já Verdade. está chegando aqui no final, né? Quero fazer algumas considerações antes da Adriana fazer aí as considerações dela e as meninas também. Deixar um convite aqui, né, para vocês que não conhecem o método ou que conhecem pessoas que poderiam ser tocadas, né, por essa live aqui, compartilhar, enviar e também lembrar que é possível assistir a uma aula, tanto presencial quanto online, sem nenhum compromisso. Né? Vai lá, quem é de Jundiaí, dá um pulinho lá na reunião, é toda quarta-feira, né? Às Sim. 14h30 E às e às 19? 19 horas. Vai conhecer a Adri pessoalmente lá. Você vai na turma da noite, né, Adri? Eu vou à noite. Vai lá ver que ela é de verdade. E trocar ideia com É. outras pessoas. Então, nós temos vários horários, vários endereços. Eu já coloquei aqui no bate-papo, aqui no chat, o telefone de contato. E também temos o grupo online, né? Então, também com diversos orientadores, diversos horários, além da aula gravada. E dentro do que as meninas estavam falando aqui, eu percebo às vezes alguns alunos ou algumas pessoas falam: ah, não, né, eu não me adaptei ao online, né, para mim só serve presencial, só que não tem presencial na cidade daquela pessoa ou perto daquela pessoa. E aí a gente fica fantasiando um mundo ideal e continua sem fazer nada. Né? Então, se não tem presencial, faça online, faça o que dá para ser feito, Faz o que melhor dá do pra que ser. nada feito. Porque eu já ouvi vários alunos falando isso, né? Não tenho, eu não me adaptei. Mas se é a única ferramenta, bora lá.
daqui um ano, como a Adriana falou, você vai comparar com o que você era e você vai agradecer por ter dito sim para você e não para o obstáculo que às vezes está muito mais na nossa mente, né, do que realmente na nossa vida. Então, deixo aí o convite, quero agradecer a presença de todos, muito bom. Adriana, muito obrigada pela sua experiência, Paula e Débora também, por mais uma live aqui. Então, boa Passa tarde para rápido, é todos. que vocês falaram que passa muito rápido. Voa! Quando isso que a gente hoje, eu e a Rô, a gente se segurou um pouco mais, porque às vezes a gente quer falar, 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 mas foi uma delícia te ouvir, maravilhosa. Ó, Obrigada. gratidão! Só para deixar a Adriana por último, queria agradecer a todos, agradecer super a Adriana, mostrar essa trajetória linda e que ela continue sempre aí, conte comigo o que precisar sempre, você sabe. E pode, agora a palavra é com você. Não, eu queria agradecer, Para você finalizar. acho que foi muito legal compartilhar. Espero que outras pessoas também tenham tido aí a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Para mim o método funcionou de verdade, né? Não é, Uhum, eu não estou aqui, né, só falando da boca para fora. A uhum. gente vê que eu consegui manter uma constância e cada dia eu continuo aprendendo um pouquinho mais. Isso que é importante. A cada dia a gente aperfeiçoa alguma coisa, né? Ô, Adriana, e aquela coisa clássica, assim, né, de podcast, de live, Uhum, se você pudesse dar um conselho, um último uhum. recado aí para quem está assistindo essa live, o que que você diria? Que você é capaz de criar o mundo que você deseja sim, que você consegue criar e seguir os objetivos que você quer. Não se subestime. Você consegue muito mais do que imagina. Parece jargão, mas não é não. Eu acho que a gente se subestima. A gente precisa acreditar mais que a gente no nosso potencial e aquilo que a gente pode conseguir. Muito obrigada. Obrigada, Muito Adriana. bem. Obrigada. Eu também quero. Tem uma setinha aqui, ó. Compartilhem, aproveitem para compartilhar. Eu que vou encerrar aqui a nossa live. Também gratidão. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Adri. Obrigada, Paula. Rô. Beijos. Beijos, Obrigada a obrigada. Obrigada. todas. Tchau. Obrigada a E até a todas. próxima. Até. Tchau. Até mais.